E aí, sagitarianos? Como é que estamos? Vamos para a leitura de agosto agora? Para amor dessa vez? Acabei de fazer uma leitura mais geral, pouquinho tempo atrás, tá? De repente vale a pena você assistir. Vamos ver o que aconteceu no passado aqui do sagitariano. Eu tô fazendo um sorteio também, sagitariano, de uma leitura de até 1 hora. Já já eu te explico como participar. Tem um conflito aqui no passado, tá, sagitariano? Um conflito amoroso, tá? Pelo que eu vejo no fundo do baralho. Um conflito amoroso com uma pessoa que veio por destino. Então essa pessoa, ela tinha que aparecer na tua vida, tá, sagitariano? Esse conflito, ele veio em função da quantidade de atenção e quantidade de amor que era dispensada dentro do sentimento. Aliás, dentro da relação, tá? Então, de repente, era uma pessoa que estava cuidando muito do que amava e do que não amava, né? Provavelmente uma pessoa que tinha medo de compromisso aí dentro dessa relação e ficava jogando entre dar atenção e não dar atenção, entre dar amor e não dar amor, tá? Porque pelo que eu vejo aqui com os 5 de ouros, sempre tinha alguém pedindo atenção, tá? Exigindo atenção, né? E vale lembrar que dentro de uma relação essa coisa de pedir atenção é meio sem sentido. Porque quando é real os sentimentos ou quando as duas pessoas são maduras, isso vem naturalmente, né? Depois disso tudo, aconteceu o momento torre, né? Ou seja, veio o destino e rompeu essa relação toda. Por quê? Porque a fundação não era sólida. Tinha uma das pessoas que não queria ou não estava disposta a algo real, né? E estava dentro dessa relação aí e a vida veio e partiu isso no meio, tá? Usando essa espada aqui. Usando essa espada aqui. Essa espada aqui, ela também pode ser uma característica da noção que o sagitariano absorveu e teve, tá? Do tipo, olha, isso não vai dar em nada. Eu tô vendo a plantação que eu tenho feito, né? O investimento que eu tenho feito nessa relação e não tem dado em nada realmente, não tem dado frutos tudo que eu plantei. Tá? Por quê? Porque no final das contas, com a carta do diabo aqui, essa relação por ser kármica, tá? Ela ela tem esse quesito tóxico aí, tá? Provavelmente foram duas pessoas que já se conheciam de outra vida e que agora se encontraram para balancear as coisas e provavelmente não conseguiram, tá? Uma vez que veio o destino e rompeu de novo essa situação, tá? Então, assim, o sagitariano, eu me lembro da última tirada que pedia que o sagitariano se tornasse sol de novo, tá? Pra mim, o sagitariano, ele é essa pessoa bastante solar, essa pessoa bastante luminosa. E essa questão toda que aconteceu meio que escureceu a vida do sagitariano, tá? Então, assim, pelo menos de momento, eu não vejo nenhuma pessoa retornando da vida do Sagitário,
Mas eu vejo que a gente tem aqui o 7 de paus, que me mostra que além de o Sagitariano ter se tornado o 9 de ouros, que é aquela pessoa que além de solteira tem bastante noção de quem é e tem bastante noção de si, se gosta o suficiente para ser atrativa, se tornou aquele ser humano que todo mundo olha, que ninguém perde o olhar, que ninguém deixa de prestar atenção, tá? Até porque o sagitariano, para quem eu tô falando, ele sempre, além de ter noção de si, ele sempre soube que ele era capaz de prover a própria vida, que ele era capaz de fazer tudo o que fosse necessário para si mesmo e que não precisava de ninguém. Essa situação aqui com essa ligação forte, carnal, até mesmo tóxica, ela aconteceu para que o sagitariano entendesse que sim, ele estava certo no caminho de que ele se basta. Ele estava certo no caminho de saber que ele não precisa de mais ninguém para que a vida dele seja colorida, inteira, proveitosa, tá? Só que também veio para que o sagitariano conseguisse balancear o dar e receber, tá? Que esse sagitariano aqui, para quem eu tô falando, ele não sabia muito bem a diferença entre o egoísmo e o amor próprio, porque tem diferença. E a diferença entre esse egoísmo e esse amor próprio é a sabedoria, tá? Então eu vejo que toda essa situação aqui aconteceu para que o sagitariano tivesse essa noção de o que é que eu estou disposto a dar, até que ponto eu estou disposto a dar, o que é conflito meu, o que é conflito do outro, o que eu quero de frutos de uma relação. Eu prefiro ficar dentro de uma relação ou eu prefiro ficar solteiro? Eu prefiro fazer por mim ou eu prefiro fazer para mim e para o outro? Tá? Eu vou tirar mais algumas cartas aqui para entender mais para onde a gente vai, mas de princípio eu já consigo entender que a gente esteve numa encruzilhada aí, tá? O Sagitariano esteve numa encruzilhada, principalmente no sentimental, tá? E ele cortou certas situações. Por quê? Porque apesar da nostalgia que sai aqui no 6 de copas, ele percebeu que qualquer coisa que seja necessária para a própria vida, ele é capaz de fazer por si mesmo, tá? Então ele não teve medo de cortar, tá? O que não quer dizer, aqui com o 6 de espadas, que não doeu esse corte, tá? Doeu e doeu muito. Mas o sagitariano soube que ir pra frente, de repente, era o principal caminho para ele, para encontrar coisas mais sólidas aqui com o Cavaleiro de Ouros. Encontrar situações mais sólidas, encontrar, de repente, uma pessoa mais sólida, tá? Encontrar o seu Rei de Ouros. Então, assim, eu vejo que embora o sagitariano esteja bem dolorido de tudo que viveu e quem sabe até um pouco na defensiva a respeito disso tudo, ainda tem bastante sentimento adiante, tá? Pro sagitariano absorver e receber na própria vida, uma vez que ele vire as costas definitivamente para essa questão, tá? Uma vez que ele repense. Por quê? Porque como signo de fogo, o sagitariano ele não hesita na hora de fazer o que quer fazer, tá? Ele não hesita na hora de ir atrás dos próprios frutos, atrás do próprio plantio, atrás do que pode dar resultados para ele ou não, tá? Só que a vida nesse momento pede equilíbrio para ser essa rainha de paus aqui, essa rainha de fogos, mas saber que apesar de olhar para o futuro, tem coisas na frente desse futuro que devem ser observadas. Tem coisas que não devem ser atropeladas para alcançar isso aqui, ó. Que é o 4 de paus. Tá? Tem coisas a não serem ignoradas nessa situação toda, tá? Então, assim, olhar para os detalhes, sagitariano,
pode fazer com que a gente consiga olhar para trás depois sem arrependimento, tá? Pode ser que a gente consiga olhar para trás depois sem aquela sensação de eu podia ter feito mais ou eu conseguia mais, tá? Vamos ver qual é a carta conselho aqui pro Sagitariano, tá? Vamos ver o que é que o tarô diz, tá? A respeito de como encarar a vida daqui para diante, depois dessa situação toda. Sagita, para participar do nosso sorteio, é só curtir esse vídeo e comentar aqui embaixo, tá? Quero participar. Que até o meio desse mês eu vou sortear a pessoa que vai fazer parte dessa tirada de até 1 hora, tá? E de repente você tá no meio, tá? Vamos ver qual é o conselho desse mês. Baixe a sua guarda, tá, Sagitariano? Como o Sagitariano costuma brilhar, é muito fácil que todas as atenções estejam voltadas para ele. E cada um desses paus aqui, de repente, signifique uma atenção, uma pessoa querendo um minuto de atenção do Sagitariano, né? E o Sagitariano, ele tá guardando o próprio coração, ele não quer se abrir, ele não quer deixar que nenhuma energia entre ali no seu chakra do coração, tá? Mas o que as cartas estão dizendo é que quem sabe não chegou a hora. Quem sabe não chegou a hora de deixar alguém entrar. Nem que seja se sentir um pouquinho mais vulnerável, Sagitariano. Sentir um pouquinho mais de apreensão a respeito de tudo que pode acontecer. Porque quando a gente guarda o nosso próprio sentimento só pra gente, a gente perde aquela surpresa da vida, a gente perde aquele frio na barriga, tá? E isso é essencial para um sagitariano, aquele frio na barriga, aquele eu vou, eu não sei nem o que vai acontecer, mas eu vou fazer o que eu quero fazer, tá? Então, assim, como o sagitariano tá com o pé um pouco atrás, né, tá um pouco desconfiado de tudo que tá vindo aí, quem sabe não é a hora de abrir espaço para pelo menos uma das pessoas que estão chamando aí entrar, tá? Dá uma refletida aí sobre isso aí, tá? Sobre como levar a abertura desse chakra do coração aí pro próximo mês. E me conta aqui nos comentários aqui de baixo, tá bom? E aí na próxima leitura, então, a gente se vê. Tá bom, Sagita? Até a próxima.